Queria pedir permissão a todos, a Carla e a todos e a todas, para apresentar o currículo da Simone, é muito extenso. Selecionei aqui alguns pontos que, na minha opinião, são relevantes. A Simone André, além de ser uma amiga do coração, né, isso é importante ser dito, né, ela é especialista em educação, mentora e consultora para políticas educacionais voltadas à educação integral, portanto, ao desenvolvimento pleno das pessoas, inovação curricular, desenvolvimento profissional docente e desenvolvimento socioemocional. Atua junto a organizações do terceiro setor. Ela tem uma experiência muito larga de articulação com o terceiro setor, contribuindo muito no campo, principalmente do desenvolvimento da educação integral, não é? Ela tem trabalhado também com as secretarias de educação, escolas e startups. Ela é extremamente, tem uma enorme capacidade de articulação e de linguagem para os diferentes públicos. Ela é membro do movimento pela Base Nacional Comum Curricular, atuou durante 20 anos como gerente executiva e expert em educação no Instituto Ayrton Senna. Foi quando eu tive o privilégio de conhecer de perto, conviver com ela nos meus quase 6 anos no Instituto e ter Simone ali ao meu lado e aprendido muito com ela. Ela foi membro da Cátedra Unesco em Educação e Desenvolvimento e coautora do livro Educação para o Desenvolvimento Humano. Foi sócia fundadora da consultoria Oficina de Ideias, voltada à promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Simone, querida amiga, é um privilégio encerrar o curso com você, aqui trazendo toda essa sua experiência em desenvolvimento integral. Como eu disse, antes de formalmente abrir essa nossa última aula do curso, aprendi muito com você no período em que eu estive no Instituto Ayrton Senna. Então, para a gente é um privilégio recebê-la na nossa cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Polo de Ribeirão Preto, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Seja muito bem-vinda, Simone. Muito obrigada, Mozart. Sim, uma delícia estar aqui com vocês, realmente, para mim também, hoje é um dos meus últimos dias de trabalho, e encerrar com vocês é encerrar o ano com chave de ouro. Queria agradecer muito a Carla e a você, Mozart, e a todos os gestores e lideranças aqui presentes, para fazer aqui o meu fim de ano, um fim de ano festivo, gostoso, para falar de um tema que eu adoro, pessoal, e espero que a gente possa fazer um diálogo bem tranquilo, bem gostoso mesmo. Como nós somos muitos, eu estou vendo aqui que nós temos mais de 130 pessoas, devo ter, sei lá, né, umas 150 por aqui, sei lá, um pouco mais, 160. Eu vou usar bastante o chat. Então, vocês fiquem muito à vontade de trazer suas percepções, seus insights, suas dúvidas, suas, comentários, o que vocês quiserem trazer aqui para o chat, e na medida do possível a gente vai incluir vocês nessa discussão dessa forma. E no final, né, Mozart, a gente para um tempinho para responder perguntas mesmo, né? Isso, esse primeiro momento é seu, se você discorre aí o tempo que você achar que é importante. Geralmente tem sido 50 minutos, e depois a gente abre para umas 3, 4 perguntas, e sempre procura encerrar às 18h30. Tá bom. Já estamos com 180 participantes. Ótimo. 180 participantes, coisa mais linda. Vamos lá, vamos começar. Eu gosto muito de fazer essas exposições mais dialogadas, tendo como base aqui um PowerPoint, porque ajuda todo mundo a localizar melhor o que a gente está discutindo, tá bom? Nosso tema hoje é a 10ª competência, e o nome que vocês colocaram, trouxeram para o nosso dia, Mozart, é muito feliz. Novas competências para viver um cenário disruptivo. Eu tenho discutido esse tema muito com professores, e é bem interessante
passando um helicóptero aqui, é bem interessante a forma como eles têm visto essa questão desse cenário disruptivo e dessas novas competências. E isso também é um tema fortíssimo para a liderança educacional, né, para o gestor escolar, o gestor educacional. Vamos lá, vamos dar um passinho aqui, né? Vocês já me conheceram um pouco, Mozart já me trouxe aqui, né, essa coisa de ser especialista em educação, eu tenho falado assim, é praticamente impossível, né, Mozart, ser especialista em educação, porque a educação avançou tanto nos últimos anos, ampliou tanto o acúmulo de conhecimento, que você não consegue mais ser especialista em profundidade em tudo em educação. Então, tem mais ou menos 4 temas, que são os temas que eu curto me aprofundar, né? Eu curto. Navego em outros temas, mas esses assim, são os temas do meu coração, que é a inovação curricular, a educação integral, o desenvolvimento docente, né, o desenvolvimento profissional docente e o desenvolvimento socioemocional, e vocês vão ver que a gente vai navegar um pouquinho sobre esses 4 temas aqui hoje, para falar da 10ª competência. Eu queria saber um pouco quem são vocês, né? Para fazer esse olhar de quem são vocês, vou convidar todo mundo a ir para o chat agora e colocar no chat se você nasceu nos anos 70 ou antes, era fã aqui das Panteras, se você nasceu na década de 80, adorava aqui um Atari, ou se você nasceu nos anos 90 ou depois, aqui com os Power Rangers, de que época você é? Coloque 70, 80 ou 90, que eu já vou entender. 80, 60, 70, 65, 80, 80, 80, 80, 87, 80, 80, 70, 70, 90, ó, 80, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 90, legal, já está dando para ter aqui uma breve visão de onde nós nos localizamos, muita gente da década de 70, muita gente da década de 80, e claro, né, assim como eu, tem pessoas da década de 60, e estamos aqui conosco, né, mas assim, 70 e 80 está ganhando, galera, 90 tem um pouquinho também, final de 70, a Gilda é de 70, a Elenilda de 70, Solange de 60, deu para ter uma visão aqui, né? Por que eu estou perguntando isso para vocês? Tem tudo a ver com o nosso tema hoje. Porque todos nós que estamos nessa sala hoje, esses 180 ou mais pessoas aqui, né, que agora já deve ter quase 200 pessoas, ou mais de 200 pessoas, todos nós nascemos no século XX. A maioria de nós cursou o ensino médio, ou a faculdade, ou até nasceu, né, mas a maioria de nós estava mais ou menos nesse período aí, no final da Guerra Fria, que é ali depois dos anos 80, 90, né? Depois de 90, a gente está aqui na Guerra Fria. A gente já viveu isso. Por que eu estou falando da Guerra Fria? Porque na Guerra Fria teve uma mudança grande em relação à concepção do século XX. Muitos de nós se tornou professor, entrou na docência na virada do século, né, nos primeiros anos, ou na primeira década dos anos 2000. E todos nós vivemos uma pandemia como educadores, né? Esses são os pontos que nos unem aqui nessa sala, e são pontos importantes da experiência que nós temos sobre esse tal de mundo ou de cenário disruptivo. A gente vai tornar essa afirmação que eu trouxe um pouco melhor, né? Então, se nós temos aqui, o nosso tema é novas competências para viver no cenário disruptivo, para nós que nascemos no século XX, vivemos, né, temos muita consciência do final da Guerra Fria, vivemos uma pandemia, nos tornamos educadores na transição para o século XXI, que começou a pedir dos educadores uma visão muito diferente da educação. Para nós, esse mundo é meio de ponta cabeça. Concordam? Ele é um pouquinho de ponta cabeça. Ele é disruptivo para nós. E nós vamos entender um pouquinho o que é essa disrupção, tá? Que é importante para nós que vivemos nisso, nós educadores, ganharmos uma narrativa mais consistente do que é esse cenário disruptivo que está nos pressionando tanto. Eu vou usar aqui com vocês uma referência, que é esse cara que chama Jamais Castio. Ele é um futurista, um antropólogo americano,
E eu vou usar aqui 2 materiais do Jamaiz do Casco, que é um texto bastante seminal dele, de 2020, né, que é Enfrentando a Era do Caos, e uma entrevista que ele fez para a África, a agência de publicidade, que tem uma frase dele que eu achei muito interessante, tá? Vocês podem recorrer a esses 2, são fáceis de ler, são simples de entender, não tem uma linguagem sofisticada, e eles são realmente perturbadores. Eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho do que, uma curadoriazinha do que o Cássio anda dizendo por aí, daqui a pouquinho. A gente falou esse negócio de Guerra Fria, né? Porque depois da Guerra Fria, houve um olhar sobre o mundo, um enquadre sobre o mundo, que meio que categorizou o mundo como um mundo VUCA. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Essa questão do mundo VUCA. O mundo se tornou, o mundo do século XX, que era mais quadradinho, no sentido dele ser mais binário, né? Você tinha poucas opções, você tinha 2 opções. Eu lembro minha avó me falando assim, minha avó é muito século XX, ela me falava assim, Simone, você vai ser ou funcionária pública ou profissional liberal. Seja funcionária pública, né? Então, eram 2 opções, né? Não tinham muitas opções. Café com açúcar ou sem açúcar, né? 2 opções, esquerda ou direita. 2 opções, homem ou mulher. 2 opções, né? A gente não navegava por muitas opções, o mundo era mais dado de antemão. As nossas escolhas eram mais fechadas. Com o mundo VUCA, ela se tornou mais ampla. É um mundo em que os valores do século XX começaram a ruir, né? Então, ele se tornou um mundo mais volátil, mais incerto, né? A gente chamava da era da incerteza, mais complexo, e as perguntas do mundo depois da Guerra Fria, né? Elas se tornaram muito mais complexas e mais ambíguas. É meio isso, meio aquilo. Só que nos últimos anos agora, depois de 2018 especialmente, um pouquinho antes da pandemia, o Cássio chegou com uma visão que ele falou assim, bom, o nosso mundo não é mais VUCA, gente, não é mais VUCA, ele está bunny. O que quer dizer bunny? Nós vamos entrar um pouco nesse assunto, né? Ele fala de um mundo mais frágil, mais ansioso, não linear e incompreensível. E aí é um mundo disruptivo, né? Ele sai da zona de complexidade e entra numa zona de caos. Tenham calma para me escutar agora, tá? Porque, como eu disse para vocês, esses temas do Cássio, eles dão uma turbulênciazinha interna, mas vai melhorar, tá? Vai melhorar. Vamos lá entender o que é esse mundo bunny, que especialmente depois da pandemia, para nós ficou muito claro, né? Ele se tornou parte das nossas vivências pessoais e como educadores. Vamos entender que mundo é esse. Tem uns pedação aqui de parágrafos, mas vocês vão ver que a gente vai torná-los digeríveis, tá? Diz o Cássio, estamos entrando em uma era de caos, uma era em que intensamente, quase que violentamente, rejeita a estrutura, né? Rejeita uma forma de olhar. Não é uma simples instabilidade, é uma realidade que parece resistir ativamente aos esforços para entender o que diabo está acontecendo. Quem é que não teve essa sensação fortíssima, né? Cotidianamente, talvez, o que diabo está acontecendo com o mundo? Esse momento atual de caos político, de desastres climáticos, de pandemia global, né, ele está escrevendo isso no meio da pandemia, e muito mais, demonstra vividamente uma necessidade de uma maneira de entender o mundo, uma necessidade de um novo método, uma nova ferramenta para ver as formas que essa era de caos toma. Os métodos que desenvolvemos ao longo dos anos para reconhecer e responder essas interrupções comuns, né, no curso dos acontecimentos parecem cada vez mais dolorosamente inadequadas quando o mundo parece estar desmoronando. O acrônimo é um acrônimo, né? BUNNY é uma maneira de enquadrar melhor e responder ao estado atual do mundo. Então, vamos ver o que é o BUNNY. B é para frágil. Quando algo é frágil, é suscetível a falhas repentinas e catastróficas. Ele está dizendo aqui, aquilo que para nós parecia tão sólido, por exemplo, a visão de democracia, né, a nossa concepção de democracia, a nossa vivência de democracia, parecia tão sólida, e de repente parece que ela pode
desmoronar, né? Um exemplo, estou dando um exemplo, né? O A é para indução de ansiedade ou ansioso. Nós estamos num mundo que gera, que induz, que provoca ansiedade. Ansiedade é porque a gente vê aquilo que era sólido, ou mesmo um pouco volátil, né, depois da Guerra Fria, se tornar frágil, se estilhaçar. Né? Parece que tem ali um rompimento que as coisas se quebram, mesmo as coisas que pareciam mais sólidas, mais instituídas. E essa ansiedade traz consigo uma sensação para a gente, que é uma sensação de desamparo, um medo de que nada de que não importa o que façamos, será sempre a coisa errada. Vocês têm essa sensação? Não importa o que eu faça, né, como gestor ou como pessoa, parece que tudo que eu fizer dá errado. Né? O que é que está acontecendo nesse mundo? N é para não linear. Em um mundo não linear, os resultados das ações que a gente toma ou que a gente não toma pode acabar ficando totalmente desequilibradas. Pequenas decisões acabam com consequências enormes, sejam elas boas ou ruins. Né? Então, ele é não linear, então a gente não consegue mais pensar assim, porque eu fiz isso, a consequência vai ser essa. Não, eu posso fazer isso e a consequência ser totalmente não prevista e, às vezes, incompreensíveis. Então, o I do Bunny é de incompreensível. Nós estamos num mundo com uma forte camada de incompreensibilidade. Nós estamos testemunhando os eventos e decisões que parecem ilógicas ou sem sentido, seja porque as origens do que acontece são muito antigas ou muito indescritíveis ou simplesmente muito absurdas, e a gente se pergunta, por que eles fizeram isso? Como é que isso aconteceu? A gente tenta encontrar a resposta, mas a resposta não faz sentido. Esse é o nosso mundo, um mundo que o risco de fragilidade é grande, que a ansiedade é altíssima, que a vivência de não linearidade, né, as coisas não estão mais encadeadas de uma forma linear, elas se tornam incompreensíveis, e por isso o Cascio diz, nós estamos num mundo radicalmente diferente, num mundo disruptivo. E aí ele fala assim, uma parcela considerável dos futuristas que trabalham no campo de imaginar o futuro, tarará, tarará, lutam com uma dificuldade em ver o mundo algo que não seja apocalíptico. Mas não é porque queremos assim, é porque outros enquadramentos não parecem verdadeiros, parecem inadequados ou falsos. O perigo da gente olhar de uma forma mais apocalíptica é que a gente pode facilmente se tornar um gatilho para a rendição, uma corrente de desespero. Essa também é uma sensação recorrente nossa, né? Uma sensação de que nós estamos rendidos ao caos, né? Esse perigo não se limita só aos futuristas. Para tantos de nós, nós estamos vivendo isso, vivendo o mundo como algo muito estranho, muito fora de controle, com sensações ou emoções ou vivências muito imensas, né, muito frágeis, para sequer começar a imaginar que respostas a gente pode dar. Para nós, educadores, isso é uma angústia diária. Como é que a gente se prepara? Ou como é que a gente pensa, sente, age diante da educação num mundo tão diferente do mundo do qual nós nascemos, nós estudamos, nós começamos a trabalhar, né? Nós aqui nessa sala nascemos, estudamos, começamos a trabalhar num mundo pré-VUCA, né? Ou até VUCA, mas pré-BANI, né? E agora nós temos que trabalhar ou desenvolver, né, estudantes que já nasceram num mundo BANI, ou já nasceram num mundo VUCA, para quem essa experiência ela é muito mais familiar do que para nós, né? E aí diz o Cascio, essa estrutura BANI, ela oferece uma lente para que a gente possa ver e estruturar o que está acontecendo no mundo. Opa, quando a gente consegue ver e estruturar a nossa experiência no mundo, espera aí que eu fiz uma coisa errada aqui, gente. Eu dei um pin no Mozart. Deixa eu desdar este pin. Pronto. Bora lá. Quando a gente consegue ver o mundo com uma estrutura, a gente consegue voltar a ter uma relevância nesse mundo, uma relevância assim de
ser capaz de escutar, de ouvir o mundo, de enxergá-lo de uma maneira que a gente possa navegar melhor. É por isso que eu estou trazendo uma estrutura Bunny aqui para a gente, né? E ele fala assim, pelo menos num nível superficial, essa história de Bunny pode trazer alguns indícios de como agir, né? Ele fala assim, a fragilidade do mundo, ele pode ser atendido de uma forma melhor quando a gente se torna mais resiliente, ou ele usa uma expressão de folga, né, mais resiliente, mais flexível. Ele fala, a ansiedade também pode ser facilitada pela empatia ou pela atenção plena. A não linearidade desse mundo requer de nós um esforço adicional para contextualizar, para trabalhar contexto e flexibilidade. E a incompreensibilidade também nos pede transparência e intuição. Se é incompreensível, eu preciso ser mais transparente, mais intuitivo para navegar nesse mundo. Vocês estão vendo aqui que tem aqui alguns sinais que já nos levam para o tema das competências para que a gente possa navegar num mundo Bunny ou num cenário disruptivo. O Bunny afirma que não estamos vendo, que o que estamos vendo não é uma aberração temporária, né? Não é algo que vai passar, é uma nova fase. Nós passamos da água para o vapor, é uma nova fase. E eu vou dar mais um passinho aqui com vocês sobre essa nova fase, né? E aí, em uma das entrevistas que o Cássio fez nesse período todo, né? Ele é perguntado sobre quando você olha para esse mundo que, com esse enquadre que nos leva tão facilmente a uma postura de desesperança, o que é que te dá esperança? O que te traz esperança? Ele fala assim, a ideia de que o mundo é Bunny e permanecerá Bunny é assustadora, mas não é necessariamente verdadeira. Nós estamos em um ambiente Bunny agora, num ambiente de caos agora, mas nós temos a oportunidade de mudar isso. Para mudar isso exige um esforço muito intencional nosso, especialmente nós educadores. Leva tempo, leva esforço e leva disponibilidade. E leva uma postura de colocar as necessidades futuras à frente dos lucros ou dos ganhos mais imediatos. E o que te dá esperança? A pergunta volta. Ele diz, os jovens certamente. Os jovens, os nossos estudantes, né? Eles nasceram em um mundo conectado, cresceram em um mundo cercado por tecnologia e comunicação. Quem cresceu num mundo assim sempre reconhecerá que tem um impacto no planeta, que a sua ação gera um impacto no planeta. Isso que para nós é de ponta cabeça, para eles está no lugar certo. Quem cresceu num mundo assim reconhece a diversidade de origens, a diversidade de ideias, a diversidade de experiências de vida e vê isso como um valor e não como uma ameaça. Para os nossos estudantes, o mundo Bunny traz aspectos de valor e não de ameaça, né? Eles não se sentem tão desconfortáveis numa zona de desconforto como nós nos sentimos desconfortáveis nessa zona de desconforto. Então, se você quer fazer do mundo um lugar melhor, diz o Cássio, essa é uma tarefa, fazer um mundo melhor é uma tarefa na qual eles, os mais jovens, os nossos estudantes nos conduzirão. Olha a mudança de perspectiva, né? Um dos educadores com quem discutindo esse texto, ele dizia assim, nossa, mas nós fomos acostumados a pensar que nós conduzimos os estudantes, e agora, então, são os estudantes que nos conduzem? Sim, né? Entendendo com os estudantes que mundo é esse que nós conseguiremos voltar, ou talvez começar a nos tornar relevantes para eles, relevantes como escola, relevantes como educadores, relevantes como adultos significativos. E diz o Cássio, ele realmente acredita que as pessoas dessa geração têm a capacidade e a vontade de ser a geração que mudou tudo. Fiquem muito à vontade, como disse o João Henrique, para trazer suas perguntas sobre esse aspecto que a gente trouxe aqui, de que mundo é esse? O que é um cenário disruptivo? Um cenário disruptivo é um cenário Bunny, né? As suas questões tragam aqui no chat, podem trazer no momento que vocês acharem mais interessante para vocês, mas não guardem para si as suas pequenas sementes de insight. Elas podem nos ajudar a conduzir a nossa discussão
também por caminhos que não eram tão esperados assim. E isso é bom. Vamos lá, tá? Vamos para frente. Que competências são essas, então, para viver nesse cenário tão disruptivo, nesse mundo tão caótico? Vamos lá. A competência 10 trata exatamente disso, né? Da BNC, das competências do diretor escolar. Olha o que diz a competência 10. Vamos ler aqui para vocês. Agir e incentivar, pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, a abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, todos eles refletidos no ambiente de aprendizagem. O que quer dizer essa competência, né? Ela é gordinha, ela é grande. Vamos fatiar uma forma bacana da gente lidar com a ansiedade diante de problemas muito complexos ou caóticos, é fatiar. Vamos fatiar, vamos fazer um raio-x. O que é que esse gestor faz, que habilidades ele mobiliza, para o que ele faz, como faz e onde faz? A competência responde tudo isso, ó. O que esse gestor faz? Ele age e incentiva pessoal e coletivamente. Só da gente falar age e incentiva, nós estamos vendo aqui duas concepções em relação ao gestor escolar ou educacional ou a qualquer gestor. Uma concepção mais século XX, eu vou chamar assim, vai? Ou mais de transição, do século XX para o XXI, que está mais relacionado a agir, a fazer coisas, a fazer a gestão, a planejar, né? A estruturar a escola, a garantir que a escola tenha um bom fluxo ali de processos, bons resultados, e um líder que incentiva. Então, ó, ela põe duas características aqui do gestor: agir e incentivar. Para você incentivar, não basta você ser chefe, concorda? Não basta, estimula a criatividade, né? Isso aí. Legal, Sônia. Tem tudo a ver desse negócio de estimular a criatividade, esse negócio de incentivar. Olha só, incentivar, a gente não consegue incentivar, motivar o outro só porque a gente quer, só porque a gente tem uma posição hierárquica, só porque a gente é um diretor, só porque a gente é um gestor. Para incentivar, a gente tem que dialogar com aquilo que no outro abre portas para que ele seja influenciado e para que ele nos influencie. Essa é uma postura de liderança. Então, essa competência ela já traz aqui. O gestor é um líder. E quando você fala de um líder, o foco da liderança aqui na gestão educacional, esse foco é um líder para mudanças. Não é um líder para manter as coisas como estão. Para manter as coisas como estão, a gente exerce muito pouco da liderança. Para a mudança, a gente precisa de liderança, né? Porque a gente precisa incentivar pessoal e coletivamente. Pessoal para nós e para um coletivo de pessoas. A gente trabalha para um coletivo, não trabalha só para quem está em cima da gente, né? A gente trabalha para um coletivo de pessoas. Então, é uma visão da gestão escolar, né, que é uma visão muito mais focada na liderança. E isso é muito importante, porque é uma concepção muito mais recente, contemporânea, disruptiva até, fazer a gestão. Agora, que habilidades a competência pede para essa liderança mobilizar? Pede para mobilizar autonomia, né, ou seja, a capacidade de fazer escolhas. A autonomia é a nossa capacidade de fazer escolhas com base em quem nós somos e num projeto de futuro, né? E esse projeto, no nosso caso aqui, ele é coletivo, ele não é só pessoal, né? Responsabilidade, ou seja, uma previsibilidade de resposta, ser responsável, ser confiável, ser, né, saber planejar, projetar as coisas de uma forma responsável, flexível. Olha lá o mundo Bunny aqui. Flexível, a Sônia fala, enxergar oportunidades em meio às dificuldades, sim. A flexibilidade nos permite isso, porque ela nos permite olhar de diferentes ângulos as situações. E resiliência. Resiliência é uma capacidade das mais bonitas que nós temos como humanos, né? Que é a nossa capacidade não só de enfrentar
situações adversas, mas de crescer em situações adversas. O resiliente é um cara que tem muito humor, que consegue rir de si mesmo, inclusive, né? É um cara que tem, ou uma cara, né, que enxerga dois lados de um problema, né? Ele nunca enxerga de um lado só, e ele usa uma coisa que a gente chama de 4Ps, né? Ele olha os problemas não como algo pessoal, não como algo, P de pessoal, né? Não como algo para sempre, pervasivo, né? Que dura para sempre, né? Não como algo que é comigo, aconteceu porque é comigo, aconteceu e vai acontecer para sempre, aconteceu e vai acontecer somente comigo. Ele não é, ele olha de uma forma que é muito mais ampla. Então, ele ganha uma resiliência, uma capacidade de crescer em meio à adversidade. Para o que ele está usando essas competências e essa capacidade de liderança, de agir para incentivar pessoal coletivamente, né, liderança? Para que ele está fazendo isso? Para gerar abertura pedagógica. E ele precisa de abertura pedagógica para quê? Para a mudança que nós precisamos hoje, desse cenário de disrupção na educação. Como é que ele faz essa construção de abertura com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência? Ele toma decisões com base em princípios, aqueles princípios que a gente falou, da ética, da solidariedade, da inclusão, para gerar efeitos onde? Na escola, no ambiente de aprendizagem, na sala de aula, né? Ele não faz isso só para ficar mais sabido, ou mais interessante, ou mais líder. Ele faz isso para gerar uma mudança na aprendizagem. Então, ele é um líder centrado na aprendizagem. E o líder centrado na aprendizagem é um cara que move muitos pratinhos, né? Pelo menos 5 pratinhos ele move para gerar aprendizagem. Ele tem que gerar uma visão, um propósito muito forte, né? Um pratinho que é o propósito, a visão, o foco na aprendizagem. O segundo pratinho que ele tem que girar como liderança, né? Para ser uma liderança centrada na aprendizagem, é um pratinho de desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento profissional, né? Então, o líder é um cara muito preocupado com o desenvolvimento da sua equipe, né? E para isso tem uma série de ações que a gente precisa fazer, que não é só formação, não é só oferecer formação, é estimular a colaboração, é estimular que diferentes lideranças pedagógicas surjam na escola, né? Então, ele não é detentor dessa posição de liderança pedagógica, ele distribui, ele é uma liderança que distribui o poder, distribui a visão pedagógica, distribui a capacidade de tomar decisão entre todos na escola, né? Então, ele busca as expertises que ele precisa aonde essa expertise estiver na escola, né? Um terceiro campo que ele vai mover é um campo também, obviamente, é um campo de mobilizar recursos, recursos pedagógicos, recursos financeiros, ele vai mobilizar também um campo de gestão mais dura, né? A gestão mais no senso mais que a gente usava no comecinho da história aqui, que é uma gestão mais de planejamento, de uma capacidade de buscar resultados, ele vai mobilizar tudo isso. Mas essas características de liderança centrada em aprendizagem, que estão por trás desse raio-x da competência 10, ela nos leva a um lugar, a uma posição como líderes, como gestores, muito interessante nesse mundo disruptivo. Vamos enxergar isso juntos, vamos dar mais um passinho aqui, entrando mais na questão do que é uma competência, né? É uma competência, os gestores estão aqui chamados, convidados a construir competência. Então, vamos lá. Nas últimas décadas, e aqui eu estou citando uma entrevista de uma série que eu fiz com a Nova Escola, né, com a revista Nova Escola, que é muito legal, depois eu dou a fonte para vocês. Nas últimas décadas, a educação, a escola, vem sendo pressionadas por um mundo mais caótico, incompreensível e até mesmo assustador, né? A gente sabe disso na pele. A formação das crianças, dos jovens, não passa mais pelo conteudismo, tá aqui, ó, lembram que a gente falou de abertura para mudanças, então não, pedagógicas, não passa mais pelo conteudismo, ou seja, por pensar um currículo como conhecimentos transmitidos, memorizados, que respondendo a desafios e cenários que a gente já conhece. Não é mais isso que a gente espera da formação, né?
encontrar um lugar nesse mundo que a gente está hoje, esse mundo disruptivo, exige outro tipo de navegação, que envolve autoconhecimento, diálogo profundo com as suas emoções, propósito, projeto de vida, colaboração, empatia, cooperação, responsabilidade pessoal e coletiva. Eu estou um pouco aqui também citando as 10 competências gerais, né, da BNCC, que os estudantes precisam desenvolver. Para os estudantes desenvolverem, os professores precisam desenvolver. Para os professores desenvolverem, os gestores precisam desenvolver. Por isso que eu estou aqui cutucando vocês para a gente pensar uma liderança diferente, né? A gestão como liderança, uma liderança para mudança, como a competência 10 nos chama a fazer, né? Uma liderança centrada na mudança necessária para a aprendizagem, né? E essa mudança na aprendizagem passa pela construção dessas competências, além daquelas que eu já falei, o foco, a determinação na busca de objetivos, a capacidade de resolver problemas, a criatividade, como alguém aqui já trouxe, né? A Gladys está falando, incentivar nos colaboradores, assim como em toda a comunidade escolar, o sentimento de pertencimento. Gladys, tu matou a pau agora, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Segura essa onda que a gente vai falar daqui a um minutinho. Muita capacidade de escolha, além da criatividade, muita abertura a diferenças, a novos desafios, a incertezas. E todas essas dimensões que a gente acabou de falar, elas são fortemente o quê? Socioemocionais. Essa palavrinha que vem circulando, né, vamos dizer assim, tanto nos modismos em educação, quanto nas questões sérias. Quando a gente trata seriamente o que é uma aprendizagem profunda, a gente não consegue fazer isso sem falar sobre essa dimensão socioemocional. Por quê? Educar por competências, ou liderar por meio de competências, que é o que nós estamos sendo solicitados aqui na competência 10, começa por compreender a dimensão socioemocional da aprendizagem. A dimensão socioemocional do nosso trabalho como gestores, como lideranças. E a Gladys trouxe aqui um aspecto socioemocional do nosso trabalho importantíssimo, que é o sentimento de pertencimento. Como é que a gente gera isso, né? Isso é uma chave de ouro, Gladys. Feliz de você ter trazido. A gente estava falando das 10 competências gerais da BNCC, todo mundo conhece, né? Mas aqui só lembrando que competência é a mobilização de conhecimentos, conceitos, procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver uma demanda da vida complexa, da vida cotidiana. Agora a gente tem que falar assim, né? Demandas caóticas da vida cotidiana, demandas disruptivas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, né? Então, essa já é uma visão bastante consolidada entre nós e vale para nós aqui também, tá? A competência é aquilo que a gente mobiliza, por isso que a competência 10 pede haja e incentive, né, pessoal e colaborativamente a abertura a mudanças pedagógicas, usando aquelas competências, mobilizando aquelas competências que a gente falou, a autonomia, se as outras lá, mas vocês lembram também, né? Não vou voltar ao slide não, tá? Na perspectiva de uma educação integral, o que é essa dimensão socioemocional? A gente fala muito dela, mas o que é? É a nossa capacidade de nos relacionarmos conosco mesmo, né? Por isso que a gente fala autoconhecimento, autoconfiança, lidar com emoções, resiliência, tudo isso faz parte da nossa capacidade de nos relacionar conosco mesmo. O relacionamento com os outros, isso está muito em jogo. A empatia, o reconhecimento pelo outro, o respeito, a colaboração, o compromisso com o coletivo, né? Então, o que a competência 10 está pedindo para a gente tem muito fortemente essas dimensões socioemocionais. Quando a gente fala autonomia, a gente está falando muito da capacidade de tomar decisões responsáveis, né? Quando a gente fala de estabelecer objetivos e persistir em alcançá-los, é uma dimensão socioemocional, a capacidade de se projetar no futuro, de ser determinado, de ter autogestão, de ter planejamento, de ter organização, de ser responsável. A responsabilidade é uma competência que está sendo chamada na competência 10, ou uma habilidade que está sendo puxada na competência 10, é uma dimensão socioemocional.
e abraçar novas ideias, ambientes e desafios, que é lidar com o novo, com as incertezas, com a diversidade. Esses 5 aspectos, essas 5 dimensões, elas são dimensões socioemocionais que são decisivas quando a gente está falando de educação integral, quando a gente está falando de uma liderança centrada na aprendizagem ou nas aprendizagens, porque no plural a gente inclui a dimensão socioemocional da aprendizagem. Só que uma passadinha rápida por que é esse socioemocional. Essas dimensões socioemocionais, elas estão no coração dessas competências que são híbridas. Quais? Que são recorrentes em muitos currículos inovadores: a colaboração, a comunicação, a criatividade, o pensamento crítico, a resolução de problemas. Todas elas têm essa dimensão socioemocional. Então, essa mochilinha que a gente tem que construir com os nossos estudantes todo dia para que eles possam navegar nesse mundo novo, né, que exige todas essas competências, essa mochilinha contém todas essas dimensões socioemocionais associadas às dimensões acadêmicas, tá? A aprendizagem acadêmica. Então, se a gente vai falar de alfabetizar, a gente vai falar de alfabetizar também incluindo a dimensão socioemocional da alfabetização, tá? E a dimensão socioemocional da alfabetização exige autoconhecimento, abertura ao novo, exige relacionamento com o outro, interação, né? A gente só constrói na interação, exige tudo isso que a gente falou em relação aos estudantes. Tem aqui um comentário da Maria do Carmo muito legal. Aprimorar a habilidade de escuta e dar voz e vez para todos, gerir as dimensões envolve o universo da escola. Para todos que gerirem essas dimensões que envolvem o universo da escola. É isso mesmo. Escuta e dar voz e vez, né, que é participação, né? Escuta e participação, né, Maria do Carmo, são partes essenciais do trabalho dessa liderança que nós estamos chamando aqui na competência 10. Não tenha dúvida disso. Vou dar um exemplo bem concreto disso. Às vezes concreto e um pouquinho dolorido, tá? Que hoje a gente está se permitindo a sentir um pouquinho de dor. Neurene, uma das grandes fragilidades nas escolas é a ingestão da sala de aula. Isso acontece na maioria das vezes porque os professores são apenas conteudistas e não usam a criatividade para envolver os estudantes. Sim, é verdade, os professores estão sendo chamados, assim como nós, gestores, eles estão sendo chamados a fazer essa transição, né, do lugar onde eles nasceram, cresceram, estudaram, começaram a trabalhar, né, para um lugar que pede posturas muito diferentes. Então, eles fazem um pouquinho, voltam para trás, fazem um pouquinho, voltam para trás, né, e voltam para trás para onde? Para o conteudismo, para essa forma mais transmissiva de trabalhar, né, e começam também a experimentar formas mais ativas, metodologias mais ativas, mas às vezes se embananam com isso. Então, o papel do gestor nessa mudança é de liderança, é fazer a gestão de mudança do conteudismo para aprendizagem por competências, ou seja, o ensino por competências, a formação por competências. Não é um movimento simples de fazer, por isso que nós temos aqui todo esse grupo pensando isso juntos, né? Por isso que nós temos novas competências para o gestor escolar, por isso que nós valorizamos esse papel imensamente, porque esse é o cara, né? Vocês são os caras que vão fazer a gestão dessa mudança. A Eni falando, o estudante não pode ser visto como problema, mas colaboradores na solução dos problemas, exatamente. Fazer essa mudança aí, né, de olhar o estudante como alguém que vai receber, para alguém que vai liderar, inclusive às vezes liderar o diretor da escola, não é simples. Não é simples. Ela requer essa postura de liderança, que se chama de liderança distribuída, né? É a liderança que distribui o poder. É uma concepção bem recente de liderança, que distribui o poder, distribui a capacidade de tomar decisões, não só com os professores, também com os estudantes, também com as famílias, né? Então, é a liderança distribuída. Você vê que fazer liderança distribuída envolve escuta, gerar pertencimento, como vocês estão falando, e são dimensões socioemocionais. Então, o gestor também é um cara que tem que se apropriar de como é que, não só de quais são as suas competências, mas como é que ele constrói competências com a sua equipe, né?
E as evidências são muito claras. Quando você trabalha com competências socioemocionais, com a dimensão socioemocional da aprendizagem, a aprendizagem na escola é impulsionada e na vida também. Tem décadas de pesquisa mostrando isso, né, que o desenvolvimento socioemocional ele é decisivo não só para enfrentar desafios do mundo contemporâneo, dos seus projetos de vida, mas também de contribuir com a coletividade. Cada ano tem uma descoberta nova do benefício do desenvolvimento socioemocional. Por isso que ele se tornou parte tão forte, né, tão central do que a gente chama de educação integral. O que não é claro, como vocês estão falando aqui? Não é claro o que fazer, né? Nem para os gestores, nem para os professores, o que fazer para desenvolver essas competências, né? Então, vamos olhar muito rapidamente esse o que fazer. Patrícia, você que está dizendo que dentro do processo de aprendizagem o aluno pode ser visto, primeiro de tudo, como ser humano, com problemas sociais, emocionais, financeiros, entre outros, sim, né? Socioemocional desse ponto de vista e também socioemocional do ponto de vista do potencial desse cara, da sua capacidade de criar, de colaborar, né, de participar, de pertencer, né, tudo isso é a dimensão também positiva, vamos chamar assim, né, o potencial que é a dimensão socioemocional dos nossos estudantes. Deixa eu ver se eu vou falar disso. Não vou falar, vou pular um pouquinho e vou aqui, tá? Olha só, vocês estão falando, a gente está falando de gestão de mudança, né? Então, vamos lá. O Raimundo está na vibe, ele está na vibe. A gestão da escola requer uma liderança onde sejam valorizados tanto os professores quanto a comunidade escolar, pois a educação é uma tarefa conjunta da escola e da família. E essa fala da professora Simone está sendo bem esclarecedora, eu estou amando e eu estou agradecendo você como sendo a professora Simone. Karen, já leio já o que você escreveu aqui, ó. Vamos entrar rapidinho num assunto aqui que eu acho muito importante para nós. O trabalho com competências socioemocionais precisa começar primeiro, trabalhar a dimensão socioemocional da aprendizagem com os estudantes, precisa começar com o desenvolvimento dos professores, não é isso que a gente estava falando? Que é isso o que está na mão de vocês, né? Uma das dimensões da gestão, da liderança escolar, fazer o desenvolvimento das pessoas, né? Dos seus colaboradores ali na escola, né? Dos caras que são os seus parceiros. As pesquisas todas na área educacional vêm demonstrando que são os professores o componente escolar mais importante para promover a aprendizagem. Essa é uma consciência recente, surpreendentemente recente, para o Brasil mais recente ainda. Isso ainda nem está consolidado para o Brasil, que o professor é o cara mais importante para promover a aprendizagem. O segundo cara mais importante, vocês sabem quem é, são vocês, são os gestores, né? Mas eles são importantes porque os gestores, vocês, na medida em que eles desenvolvem os professores, tá? Preparar professores para que desenvolvam e avaliem integralmente os estudantes, incluindo as competências socioemocionais, pode e deve ser visto como formação em serviço na escola. É parte da formação em serviço na escola. É um grande aliado o trabalho socioemocional para os gestores cuidarem da saúde mental dos professores, fortalecerem competências essenciais para que esses professores trabalhem intencionalmente na formação integral dos estudantes. E para enfrentar esse cenário, os gestores escolares podem lançar mão de estratégias leves, acolhedoras e potentes para dar suporte aos professores, para que eles possam apoiar os estudantes. Eu quero mostrar para vocês aqui uma estratégia leve. Isso aí, Gladys, valorizar o professor é uma das pessoas fundamentais para esse processo, uma das peças. Mais que uma peça. Ele é mais que uma peça. Ele é tudo. Estou exagerando? Um pouquinho. Um pouquinho eu estou exagerando, mas é verdade, tá? Vou mostrar aqui para vocês. É uma provocação que eu estou fazendo para vocês. É uma estratégia muito leve. Mas olha como ela mexe com a gente. Presta atenção agora nessa estratégia. Uma inspiração para que gestores promovam espaços em que os professores se reconectem, processem suas experiências com os estudantes no pós-pandemia, compartilhem e colaborem entre si. Não tem jeito de sair ou encontrar saídas para um cenário tão disruptivo como a gente está
vivendo agora se não for gerando colaboração, pertencimento, escuta, participação entre os professores. E são palavras que vocês já colocaram aqui no chat para a gente. Então, ó, reúnam, se reconectem, processem experiências, compartilhem e colaborem entre si, não é trivial. É interessante que vocês, gestores, conversem entre si, sem julgamento, sem preconceito, sobre como é que vocês estão percebendo a disposição dos professores para recompor aprendizagens, por exemplo, que é um tema que está lá no cotidiano de vocês. Como vocês estão vendo esses professores? Antes de fazer o convite para eles, mas como vocês estão vendo, sem preconceito, sem julgamento. Depois, seria legal escutar os professores, alguns deles, pelo menos, como eles estão percebendo a si mesmo e aos colegas diante da recomposição de aprendizagens. Depois, chamar os professores para os encontros, para fazerem encontros com vocês, com motivação, né, vocês mostrando a sua motivação e expondo um desejo autêntico de reuni-los para conversar sobre esse momento. Vocês usam, Simone está dizendo, minha xará, que aproveita muito o conselho de classe para abrir o coração e trocar experiências, um momento de escuta. Beleza, o conselho de classe é ótimo para isso. Aqui a proposta de vocês fazerem um momento ainda mais informal que o conselho de classe. Um momento ainda mais fora da caixinha. É um convite para conversar, para tomar café juntos. No primeiro encontro, vale agradecer a presença de cada um, explicando o quanto é importante que os professores se sintam seguros e abertos para participar de trocas. Gente, não é simples construir um ambiente seguro e aberto para troca, né? Convidar os professores a refletir sobre como suas experiências nesse período podem revelar as forças ou as fragilidades que estavam encobertas em si nos estudantes. É fácil? Não é fácil. Celebrar as experiências que contribuíram com a recomposição de aprendizagens. Olha que vocês não estão fazendo aqui nada de muito complexo, mas é muito sofisticado. Agradecer a presença, explicar a importância de estar todo mundo num ambiente seguro, aberto para participar de trocas, refletir, expor as suas experiências, o que é que eles perceberam que podem revelar forças ou fragilidades que estavam encobertas ali, celebrar aquilo que contribuiu com a recomposição de aprendizagens. Ninguém está pedindo para dar resposta nenhuma, né? Vocês estão reunindo os professores, aqui é a provocação, tá? Vocês estão reunindo os professores, escutando esses professores, promovendo um espaço em que eles falam, trocam, se escutem sem preconceito, sem julgamento. Nos próximos encontros, seguir praticando a escuta ativa dos professores em relação às suas experiências na recomposição ou em outro tema que esteja em jogo na escola, propor gradativamente que os professores identifiquem desafios e oportunidades comuns e busquem colaborar nas soluções, convidar os professores a refletir sobre como é que eles podem levar aquilo que eles estão vivenciando para o trabalho com os estudantes. Uma estratégia muito básica, muito simples e muito sofisticada, que ela está baseada só na escuta e na construção de pertencimento e colaboração. Ok, vamos então conversar um pouquinho sobre isso? Já são 18h06, vamos conversar sobre tudo isso que a gente... É a roda de conversa, Gladys? É, mas é uma roda de conversa despretensiosa. A chave dessa roda de conversa é a leveza. Trocar experiências bem-sucedidas, Deolinda, sim, as mal-sucedidas também. Sem que a gente fique com medo de se tornar vulnerável, até de chorar um pouquinho, se for o caso, ou de pegar um lencinho para quem está chorando, escutar sem dar resposta, criar um espaço em que as pessoas possam trocar não só o seu sucesso, o seu erro também, sem medo de ser feliz, tá? E sem medo de ser
triste. Marcar um chopp, pode ser com chopp? Pode ser com chopp. Antônio, pode ser. Pode ser café, pode ser chopp. Né? Um espaço em que os professores se sintam confortáveis com vocês e entre si. E por incrível que pareça, essa é a coisa mais difícil da gente que é gestor de construir. Um espaço em que os nossos colaboradores se sintam verdadeiramente confortáveis diante de nós, sem certo e errado, e possam se expor verdadeiramente, e que nós possamos escutar aquilo sem achar que estão nos atacando, sem achar que é uma coisa pessoal, que é para o resto da vida, que é uma coisa que diz respeito a mim. Desenvolvimento socioemocional. Estou pegando aqui a trilha que vocês puxaram aqui no chat. A escuta, pura e simples, é um caminho para construir colaboração, sem que o gestor tenha que ser o centro da resposta, o centro da solução, o centro do conhecimento, mas que ele possa ser, sim, o cara que promove esse ambiente, que cria essa oportunidade. A mesma coisa que a gente está pedindo do professor, né? A gente está pedindo do gestor, que é a mesma coisa que os estudantes vão ter que construir.